Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua. Como é que estamos, Hugo? Estamos bem, estamos remotos, por diferentes eventualidades, derivado à situação de o nosso convidado ter tido um pequeno percalço. Tínhamos um convidado esta semana e não pôde, então tivemos que adiar, mas Guilherme Duarte iniciou a sua grande viagem, uma montanha-russa emocional, artística, em Évora. Já falaremos disso, gostava de saber como é que correu, a primeira data do solo. Está em casa, em sua casa, para quem não pode ver, com uma bonita camisola muito quentinha, adequada ao dia de hoje, que está muito uma tempestade. Do Dragon Ball. Do Dragon Ball. Foram resquícios de Gandim. Foi roupa de Gandim que não se devolveu. E... Que agora só se usa em casa. Sim. Não, mas esta eu fiquei especificamente porque é mesmo muito quentinho para andar por casa. Essa tem muito bom aspecto, digo-te já. Eu ficaria com essa também. Também está muito vento por aí. Está bastante. É um bom dia para estar com uma camisola do Dragon Ball. Yeah. Olha, mas o convidado virá para a semana. Dizemos, isto é aberto, não é? Sim, Dizemos, sim. Vai ser Valete, Cage Lima, de nome Nascença, mas mais conhecido por Valete, virá finalmente, se tudo correr bem, ao podcast. E, portanto, para a semana que vai ser também um episódio aberto, porque temos o convidado. Portanto, são 2 episódios abertos de seguida. Se isto não é razão para serem patronos, não sei o que é que será. Mas está tudo bem. Olha, eu queria falar, fazer aqui um preâmbulo para saber como é que correu a primeira data do solo. Mas antes, queria-te falar de uma coisa, uma pequena provocação, que é, tu foste há pouco tempo ao podcast O Humor à Primeira Vista, que é um podcast do Expresso, e eu vi isso, estava na minha timeline, então eu disse logo o que é que eu quis ir ver. Os comentários, porque já estava mesmo a adivinhar. Nem vi. Ok, não eu fui vi, ver porque eu queria já estava a adivinhar. E um dos comentários, e é curioso porque é na semana em que tu começas o solo, que é... eu imagino, estive a fazer as contas, tendo em conta os 3 solos anteriores, este é o 4º, certo? Sim. Tu já deves ter feito 100 datas, certo? Perto disso. De solos? Sim. Perto. Perto. A primeira foram 13 datas, o segundo 26 e o último 56. Portanto, Então, 80 e tal. 90. Tirando outros eventos, sem contar sequer com os empresariais, espetáculos com outros comediantes em palco, mas pronto. E agora serão mais... O que é que tu tens a dizer às pessoas que vão à caixa dos comentários e dizem o clássico... Deixa-me adivinhar. Pseudo-humorista. Exatamente. E humorista com aspas, não é? Sim. 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 Nem é preciso ver. Sim. Eu acho piada porque é factual, não é? Tu podes não achar piada, mas eu não deixo de ser humorista por isso, porque é assim que funciona. É assim, não é? Porque se há público, se aquele humorista vive daquilo e tem público e há pessoas que riem, ele é humorista, tu gostas ou não. Todos nós já temos humoristas que gostamos e que não gostamos, e são todos humoristas, não é? Mas acho engraçado. Porque eles acham... Imagina, para alguém que está a começar, muito a começar, isso pode ser uma coisa que pode aleijar esse comentário. Tu estás a começar e não sabes bem se tens muita piada ou não, ainda não tens muito público. E pode ser um comentário, coisa. Agora, para quem já faz disto vida, não é? E parecendo que não enche salas grandinhas em que se ouve os risos, estás a ver? Tipo, se eu saísse das salas e ninguém se risse durante o espetáculo, eu pensava, realmente sou um pseudo-humorista, porque ninguém se ri. Agora sim, é só divertido.
E eu estou a pensar, era a mesma coisa, tu chegares ao talho, não é? E dizer assim, olha, o senhor tem costeletas de borrego? Olha, por acaso não tenho, não chegaram esta semana. Procedo ao talhante. Mas eu tenho aqui bué da carne, tenho aqui bué de salsa, tenho aqui, quero salsichas. Não, procedo ao talhante, não tens costeletas de borrego. A outra, que eu ainda também se adoro. fosse... ainda se tu tiveres, se fores um humorista que não faz propriamente coisas ao vivo e que, sei lá, mais antigamente, não sei, que vais tendo trabalho porque sim, estás a ver? E imagina que te metem nisto ou naquilo e tu não venderias um bilhete e ainda podes ter essa opinião, tipo, olha, ninguém gosta de ti, só estás aí por favores. Eu acho que não, porque acho que toda a gente que está onde está tem sempre público a gostar, não é? Mas ainda é naquela. Agora, quando é alguém que não está em lado nenhum, tipo, vive apenas e só do seu trabalho e do conteúdo que vai pondo e dos bilhetes que vende, acho que ainda é mais engraçado esse comentário. A outra que eu gosto muito é as pessoas, quem é este? Quem é este? Sim. Que é como se a ignorância dessa pessoa em relação a alguém fosse a medida de alguma coisa. Ou seja, eu sou ignorante em relação a uma série de pessoas que são extraordinárias naquilo que fazem. Tipo artistas, Claro. escritores, Sim. comediantes que me passaram ao lado, músicos, não é? O facto de eu nunca os ter ouvido falar sobre eles não diz nada em relação a eles. Diz zero, não é? Sim. Mas o que é engraçado, por isso é que isso é um exercício de ego. E não ouviram o podcast, não é? Esses comentários todos estão só a reagir à foto com provavelmente uma frase ou uma cena assim, não é? Que é, eu não conhecer uma coisa, como eu disse, não é medida de nada em relação a isso. Não é? Como eu não ouvi dizer, não ouvi falar deste gajo, nunca vi este gajo, então é mau. E isso é engraçado porque é uma total ego trip. O mundo, ou a valorização do mundo, é feita em função daquilo que eu conheço. E por norma estas pessoas conhecem pouco. Sim. Não, e repara, é um podcast que convida quase exclusivamente humoristas. Não são assim tantos Pseudo-podcast. em Portugal. Yeah. É um Não pseudo-podcast. Eu percebi essa pergunta se eu tivesse sido condecorado pelo Marcelo, estás a ver? Ou se fosse capa do jornal, uma coisa assim. Tipo, ok, o gajo não tem relevância suficiente para isto. Agora, sendo que é um podcast que convida humoristas, essa pergunta é só estúpida. Muito bem. Como é que correu o primeiro espetáculo? Olha, correu bastante bem para um pseudo-humorista. Não foi nada mal, digo-te já. Por acaso correu bem. Correu melhor do que o que eu estava à espera, em termos de ritmo, de reação do público, dos momentos assim diferentes que tem. Acho que funcionaram. E acho que ficou um espetáculo, pelo menos o feedback foi positivo, tanto o feedback imediato, não é, durante o espetáculo, dos risos e tal, mas o feedback no fim, das mensagens que a malta mandou, foi bastante mais positivo do que o que eu estaria à espera, especialmente para um primeiro, em que ainda há muita coisa que tem que ser limada, em muitos ritmos. Exatamente, houve coisas que percebeste que tinhas que apurar. Ficou muito grande, foi 1h50. Ninguém se queixou. Ninguém se queixou. Podem não se queixar, né? Queixam-se depois a ir para casa no carro, mas acho que se eu conseguisse tirar 10 minutos, lá está, 1h20 foi stand-up. Pronto, o espetáculo tem o stand-up e depois tem outros momentos, como é meu O 30 minutos foi sexo ao vivo, sim, bem guiado pelo público. Exatamente. E talvez conseguir ali um ou outro capítulo que tem um bocadinho mais palha, não é? Que tem momentos com menos risos. Acho que se eu limar isso e conseguir aumentar o ritmo noutras partes em que eu ainda como não tenho o texto tão bem presente, às vezes já fica mais lento. Acho que ainda tem bastante espaço para evoluir. E houve alguma coisa que tu tinhas pensado isto vai funcionar e que não funcionou? Em termos de piadas do texto mesmo de stand-up, acho que depois às vezes é sempre funcionou num lado, não funcionou no outro, não é? Mesmo quando eu estou a fazer testes, eu tenho uma piada que eu escrevi aí 2 ou 3 dias antes, no último teste que fiz antes, e que foi daquelas que eu fiz em casa e que me ri, que é raro porque é tão estúpida, e das vezes que eu fiz 2 vezes em testes e não funcionou nada, é pouco, e eu depois dizia, gosto bem desta piada, nunca funciona, e em Évora funcionou bem, e a malta até sacou aplausos. Estou a dizer isso mas dos momentos houve alguns que eu pensei que ia funcionar melhor ou ter mais reação e que não tiveram, e houve outros ao contrário que eu achei que iam ser mais... Estou a dizer isso porque, por exemplo, quando eu vou falar dos meus livros, e em especial do Revolução, conto sempre uma pequenina história que aconteceu durante o PREC, que é do humor negro, que tem uma morte, porque eu achei imensa graça aquilo, é absurdo.
E normalmente não funciona muito bem, as pessoas ficam a ter meio desconfortáveis, eu acho imensa graça. Mas quando funciona, tipo, há uma pessoa ou outra que dá uma gargalhada gigante. Sim, Isso é muito engraçado. Então eu disse, olha, estou-me a cagar, vou continuar a contar esta história. Sim. Há um momento em que é bem engraçado ver, eu já tinha percebido nos testes, até nas gravações, tipo, gravar o áudio para depois rever em casa. Há sempre meio burburinho na sala, né? Tipo, dos risos que vão ficando, não sei o quê. E nessa parte, quando eu entro nessa parte, fica um silêncio, não se ouve uma mosca, devido ao tema que é. Sim. Não se ouve uma mosca e é tipo, é angustiante, tipo, será que eles vão rir agora depois deste desconforto? E tem funcionado. Mas é um tema duro, mas também não é nada que eu não tenha já abordado no passado. Até porque depois, quando falas de crianças a morrer à fome em África, acho que não há pior, não é? Há pior para ti, pessoalmente, mas no âmbito do mundo, se calhar não há coisas piores. Olha, mas correu bem. Então... E o momento final, que não quero revelar, mas também não será muito difícil de adivinhar o que é, mas pronto, correu fixe, foi fixe ver a reação das pessoas, por acaso aí era aquele momento que eu estava tipo, eu não sei se isto não é muito aqui fora não é demasiado, e não pode ser seca, mas a malta curtiu, pelo menos, pareceu-me. Portanto, obrigado a todos os ebrenses e de arredores que foram, foi uma boa estreia. Qual é que é a próxima data? A próxima é Guimarães, dia 14, acho eu, é isso. Guimarães e Vila Real, 14 e 15, já está... Há tipo 5 bilhetes para Guimarães soltos lá e Vila Real. Então já agora aproveita para divulgar materiais. Próximas datas que não estão esgotadas em março é só Braga, que é dia 28, que ainda há lá, é a maior sala do país, a 1500 pessoas, do país, da tour que eu vou fazer, do país, não é? É a maior sala da tour, faltam para aí 100 bilhetes. Depois abril, também a única que falta é dia 24 nos Açores, Ponta Delgada e Aveiro. Pronto, e o resto vejam. Depois em maio também já está muita coisa esgotada. O Kinema, vão ser que anunciadas novas datas para depois do verão, não é? Para depois do verão, sim. Ainda devo fazer outra data em Leiria neste semestre. Já está quase a esgotar, é só em junho. Se calhar ainda vou abrir outra data. E depois em maio, final de maio, devo anunciar as datas para o segundo semestre, que começa em setembro. E é isso. E pronto. Muito obrigado a toda a gente. Eu também tenho Espero que gostem. Também tenho uma mini tour nas maiores livrarias do país, onde eu vou, obviamente. O Filho do Pai já saiu. Queria agradecer a todos os leitores que já começaram a mandar mensagens, os leitores satisfeitos. Se calhar os insatisfeitos não estão ao trabalho, mas pronto. Mas tem estado a correr bem. E no dia 18 de março é o primeiro lançamento. Vou estar na Book Calls em Lisboa às 18h30. Nós fizemos... é o teu dia de anos? É. Então espero que vás, é o mínimo. Sim. Vou levar um bolo e... Sim. E nós cantamos-te os parabéns. No dia 12 de Abril vou estar em Leiria, às 17 na Livraria Arquivo. No dia 13 de Abril vou estar em Matosinhos, às 17 no Festival Leve. Dia 25 de Abril em Alcanena no Fala, ainda não tenho data, o Fala é um festival. Dia 10 de Maio na FNAC da Avenida de Roma, às 17. E depois ainda tenho mais datas, mas por enquanto fica aqui. Também vou a Matosinhos, dia 20 de Maio. Vou 2 vezes a Matosinhos. Terra do Montenegro, não é? Não sei. Para mim é a terra dos aviões lá atrás. Olha os aviões lá atrás. Mas acho que é de Montenegro também. Matosinhos ou Espinho, já não sei. Vou lá dia 20 às 18h30 à biblioteca. E depois haverá mais datas. Por falar em Montenegro, vamos falar dele um bocadinho mais à frente. Não tens um cartaz? Não tens Vou fazer. Sim. Post com as datazinhas todas? Tem. Que é para fazer isso. Okay. Vou fazer isso. Obrigado. Nada, vou fazer isso. Mas era só para... Como este é aberto para as pessoas... Não, acho bem dizeres aqui. Estava a dizer para depois nas redes... Não, a editora faz isso, claro que sim. Pronto. A editora faz isso. E vou pôr isso. Mas... vamos falar do Montenegro, acho que é inevitável. Mas antes, vamos deixar mais para a frente. Só um lamiré sobre os Oscars, que eu não vi. Também não vi. Nada. Portanto, tem que ser mesmo só um lamiré. Fiquei contente que o Ainda Estou Aqui tenha ganho o melhor filme estrangeiro. Eu gostei muito do filme e tendo em conta o tema que é, acho que é muito pertinente. Eu pensava que foi o primeiro filme brasileiro, não foi? Foi a ganhar. Eu pensava que o Cidade de Deus tinha ganho. Pois. Não sei porquê. Depois eu nem fui ver. Também pensava. Ou a Central do Brasil, também pensei. Sim. Porque o Cidade de Deus até estava nomeado, acho eu, para melhor filme.
Na categoria geral, acho eu, não foi? Eu lembro que Foi vi até esse, estranho não ter ganho o melhor filme nos estrangeiro. Estados Unidos com uma namorada americana, que era assim toda beta e não sei o quê, e ela disse que isto é muito rebuscado, isto não acontece no Brasil. E eu, por acaso acontece. Por acaso acontece. Mas fiquei muito contente. Uma amiga minha brasileira disse que foi o 7-1 ao contrário. Eu estava no Brasil, morava lá quando foi o 7-1 da Alemanha, disputou 7-1 no Brasil, na Copa do Mundo, que eles achavam que iam ganhar. E eu vi uma nação destruída, tipo as pessoas, a autoestima destruída, de muitas pessoas. Ela diz que isto foi o 7-1 ao contrário. E fiquei curioso, ainda não vi os monólogos do Conan, já disseram que ele teve bem. Sim, vi uns certozinhos que me foram aparecendo. A Conan teve... portanto, tu gostavas de fazer uma cena dessas? Pá, o que tens cá, não é? A equivalência a Globos de Ouro, não é? Sim. Que não costuma ter stand-up, é muito raro. Eu lembro de uma vez o Bastos fez e foi num registro meio roast, foi um bocadinho... E achei fixe. E acho que teve bem. Acho que foi a única vez que eu vi assim, esses momentos de humor ali nos Globos de Ouro em que teve bem. O resto às vezes é sempre meio... tem que ser, né? É generalista. É generalista e para o público quase do daytime, não é? Que vê aquilo. Se me dessem carta... Tipo, se eu fosse no modo Ricky Gervais, estás a ver? Acho que é a única coisa que me faria sentido de fazer uma coisa dessas. Seja como apresentador ou um momento assim de stand-up, acho que tem que ser meio roast, estás a ver? Tem que ser nesse modo, senão não faz muito sentido ali. Mas, por exemplo, a Nikki Glaser saiu-se muito bem a fazer os Globos de Ouro, supostamente. Não vi. Mas ela tem esse registro meio, deve ter feito esse registro também meio roast. Tem. E acho que tem que ser, se for isso, fixe. E ela estava a dizer que era fixe, ou seja, acho que para um comediante americano, imagino que haja comediantes, por exemplo, um gajo como o Seinfeld ou o Louis C.K. que já estão-se a cagar para apresentar os Oscars, não é? Sim. Mas eu compreendo que também, não deixa de ser uma coisa interessante, não é? É uma coisa que tu fazes na vida, não é? Sim, e é sobretudo fazer aquilo é para as pessoas em casa, não é para quem está lá. Sim, claro. Estás a ver? E acho que é isso, tipo, ok, tens menos risos, mas se as piadas forem boas, estás a ver? E numa ótica meio roast e a malta não se ri porque não gosta muito de se rir de si mesmo e não sei o quê. Mas é para casa. Agora, eu também acho que o meu estilo, propriamente, também não ia lá fazer humor negro, não é? Obviamente, não é? Uma pessoa também tem que saber onde é que está e quem é que está a ver em casa. Não te convidam para a casa de uma pessoa e tu fazes cocona à mesa. Mas acho que dá para fazer ali coisas boas. Lá está, como o Basto fez, que tinha boas piadas na cena do roast, mas também sem não é um roast mesmo à pessoa. As pessoas não estão lá para levar roast, portanto também há que haver há um teto mais baixo, não é? Para saberes até onde é que podes ir, porque acho que as pessoas também se divirtam, não é? Principalmente quem está em casa. Olha, na semana passada, já que estamos a falar de cinema, morreu o Gene Hackman, provavelmente um dos grandes atores que eu vi, eu e muitas outras pessoas. Deixo aqui uma lista de grandes filmes dele. Conversation, que é um filme do Coppola. Para ver esse filme, está na minha lista. Que ele tem uma interpretação incrível. Mississippi Burning, O Imperdoável, não é, que ele faz de mau. O Heist, que é um filme menos conhecido, escrito pelo David Mamet, que é um filme que eu adoro. É provavelmente um dos melhores filmes de heist que eu vi até hoje, com diálogos incríveis e é muito bem escrito. E o French Connection, que acho que em português tem um título ótimo, eu adoro, que é Incorruptíveis contra a Droga. E fez muitos mais filmes, obviamente, mas se querem revisitar a cinematografia dele, estes estão aqui alguns filmes. E falo dele também porque ele morreu em condições estranhas, supostamente diz que foi eutanásia, não é? Porque há quem diga isso. Sim, o que eu ouvi falar que a tese mais provável seria monóxido de carbono, uma fuga qualquer. E porque pode contar morto. Não sei se foi ou não. Mas depois também havia cenas estranhas porque o corpo estava noutro sítio, não uma cena assim qualquer. Já havia teorias. É o Jeffrey Epstein nas teorias, que ele estava na lista. Ele tinha 93 anos, já tinha deixado de atuar há muito tempo, escrevia romances, vivia no Novo México, portanto também não sei mesmo se foi um acidente ou não. Começou-se por falar de eutanásia dupla. Eu achei estranho porque a mulher era bastante mais nova, 63 anos, imagina. Sem os dois 90 e tal anos, não é? Faz sentido, uma mulher com 63 anos, não tem muito para viver. Não é? Sim. Achei estranho isso. Mas fez-me lembrar a história do ex-primeiro-ministro holandês, chamado Dries van Acht, que, ambos com 93 anos,
morreram de mãos dadas nos Países Baixos, onde a eutanásia é permitida, e isto parece que está a acontecer ou seja, não está a acontecer com frequência, mas há vários casais muito velhinhos que decidem morrer juntos. Há um lado, obviamente, romântico nisto, mas também há um lado pragmático, não é? Porque provavelmente se viveste 90 e tal anos com a mesma pessoa, muitas vezes quando morre um dos cônjuges, o outro morre meses a seguir, não é? Sim. E não queres lidar com essa morte, se calhar faz sentido, não é? Quando és muito velhinho. Eu acho que sim. Se já estás bem, se já estás à espera da morte, já não tens muitos momentos de, sei lá, de felicidade, ou porque tens dores, ou porque já te sentes um bocadinho uma sombra do que eras. Se calhar essas pessoas às vezes não têm filhos ou netos, não é? Ou estão longe, ou vêm pouco, ou não os visitam. Eu acho que sim, acho que é. Se tu dizes, olha, a minha maior dor neste momento seria ver a minha companheira, o meu companheiro de vida morrer. E não queres ter essa dor. Então não queres arriscar. Agora, o que é que podia ter graça? Tu dizias que vais matar, não matas, e a seguir vais para um lar curtir. Vais às putas. Vais fazer um cruzeiro solteiro já, viu? Exato, um cruzeiro da terceira idade, todo contente. O cruzeiro dos viúvos só, é mesmo, só entre viúvos. Exatamente. Isto ao fim e ao cabo é o Romeu e Julieta, não é? Que ele acha que ela está morta e depois mata-se, ou é o contrário, já não me lembro o que é. Ela acha que ele está morto e depois suicida-se. Que é burra. Mas ela tinha 14 anos. Sim. Que é o gajo que toma o veneno antes de lhe ver o pulso. Que é grande burro. Exatamente. Foda-se. Mas pronto, ela tinha 14 anos, acho eu, Julieta. Era muito novinha. Mas pronto, fica a sugestão. Se quiserem, sim. Quando forem velhos, nós não estamos aqui a fazer um apelo ao suicídio. Quando quiserem, com a idade que quiserem. Eu acho que não há idade para morrer. Quem quiser, mate-se. Está tudo bem. Olha, não deixem para os outros, tipo, deixem uma cartinha a explicar. Sim. Para não se perder tempo com as autoridades, com as cenas, e tipo, não arrebentem a cabeça, que tem que alguém ir limpar aquela merda. Já viste essas placas a dizer Death Clean, limpamos locais de morte? Se bem que eles têm trabalho assim, né? E é um trabalho bem pago. Estás a dar trabalho a alguém. Sim. Eu, por acaso, suicídio nunca tive idealizações suicidas, nem coisas do género. Nada de longe mesmo. Mas já pensei, tipo, se há uma vez que eu fizesse... eu acho que era um chute de heroína. Ou uma coisa... Tinha que ser uma coisa que me apagasse. Tipo, não me estava a apetecer saltar de um sítio bué alto. A sério? Porque há um momento... deve ser fixe. Estás a ver? Tens ali um momento fixe. Se te arrependes a meio, que é fedido. Então se é fixe é drogas. Tipo, comprar bué de drogas. Sim, depois... mas aí podes ficar só... Podes ficar vegetal, estás a ver? A cena é essa. Portanto, não sei. Não sei. Então, Já deve ter contado a história. Um gajo alto, de quê? Um tio de uma rapariga que eu conheço deu um tiro de caçadeira aqui debaixo do queixo. Sim. Só que a caçadeira com o coice não rebentou-lhe a cara toda, tirou-lhe a cara e ele não morreu. E ele teve 2 anos a ser em operações e a ser reconstruído e depois mandou-se de uma ponte. Ok. Pronto. É uma história bonita. Com cara. Sim. Era fixe ele saltar da ponte e cair de cara e foder a cara toda outra vez e não morrer. Isso era fixe. Que estupidez essa história, foda-se. Ai. Olha, isso faz-me lembrar. Já agora, já que estamos a falar de histórias, vou aqui totalmente falar de 2 histórias estranhas que tinha para aqui. O Montenegro que espero. Que era... o que é que eu tinha aqui? Olha-me esta história, que são 2 histórias que se fazem contraponto uma à outra. Em 1998, um gajo chamado Neil Morgan, motorista de caminhões, teve um acidente e depois do acidente teve um ataque de coração. Um acidente no caminhão. Teve morto clinicamente 14 minutos, em coma durante 12 dias. Contra todas as expectativas, recuperou. Quando saiu do hospital, foi comprar uma raspadinha, ganhou um carro novo. Ok. Quiseram fazer uma notícia sobre esta merda. Tipo, olha, o gajo que não morreu, teve 12 dias em coma, ganhou um carro. Disseram, bora lá, vamos fazer um... como é que se diz em português? Um reenactment. Uma reconstrução, né? Reconstrução da cena. Reconstituição, né? Reconstituição, uma encenação da cena. O gajo comprou um bilhete de raspadinha, ganhou $250 mil. Yeah. Olha-me esta merda. Mas isso é aquele... Há um que está filmado, isso em direto.
Está filmado, é isto? É esse? Está filmado. E ele fica tipo, eu ganhei outra vez. Sim. Ganhei outra Sim. vez. Não sabia que a história de trás tinha tido o acidente. O gajo tinha sobrevivido, tinha ganho um carro e a seguir. Agora, por outro lado, no ano seguinte. E depois morreu de acidente nesse carro. Era o círculo perfeito. Atropelado por um caminhão. Sim, exatamente. No ano seguinte, uma empregada de mesa norte-americana recebeu como gorjeta um bilhete de lotaria. O bilhete foi premiado em 10 milhões de dólares. A guita. Mas ela ter ganho, ao contrário do Bill, desencadeou uma espécie de um ninho de vespas ou de eventos infelizes que foi: os colegas de turno puseram-na em tribunal porque disseram que a gorjeta também era deles. O gajo que lhe deu o bilhete pô-la em tribunal porque disse que afinal queria o bilhete de volta. Foi ele que tinha comprado. O marido, ex-marido, tentou sequestrá-la e levou-a. Ela conseguiu escapar, mas feriu gravemente o ex-marido. Então ele processou e ela acabou por ir passar algum tempo à prisão. Ok. E no final disto tudo, o IRS ainda ficou com grande parte do bilhete de loteria. Portanto, a moral da história: se ganharem, não contem a ninguém. Exatamente. Não contem a ninguém. Tipo, sacam a guita, esperam. Quando receberem a guita, já está do vosso lado. Sim. E não ostentem muita riqueza. Despeçam-se e depois pronto. Que é para não virem os parasitas todos atrás. E a história também que nem sempre o dinheiro traz felicidade. Às vezes traz-te catástrofes. Pois traz. Isso é sem dúvida. No entanto, se me dessem 10 milhões, eu acho que comigo ia correr tudo bem. Penso que as pessoas que morrem à fome, tipo, olha, que o dinheiro às vezes traz infelicidade. Não, deixa de estar. Deixa de estar. Não. Tipo um gajo que tem os filhos com fome e trabalhar não sei quantos empregos. Não, se calhar depois, olha, ainda dá uma congestão, eles comem muito rápido. Imagina que agora tu com 10 milhões, depois aparecem bem parasitas à volta. Não, estragas a tua vida. Deixa de estar assim que estás melhor. É um bocado assim que eles nos mantêm. É as novelas, eu acho que serve para isso. Porque as famílias ricas nas novelas têm sempre bué de problemas. Os pobres são sempre os felizes nas novelas. Ok. E eu acho que isso é para manter o povo, tipo, mais vale pobre e feliz e com saúde, pobre, honrado do que agora os ricos têm não sei quantos problemas e já viste as famílias e apunhalam-se todos. E os pobres são felizes e são coesos. Eu acho que é só para nos manter com rédea curta. Espera aí que agora desapareceste-me. Aqui, estás aqui. Então, essa tua camisola cor laranja é em apoio ao nosso governo quase de missionário? É sim, senhor. O laranjazinho, laranja mecânica. E olha, não estou muito a par, pá. Esta semana estive muito fora. Sei que houve moções de confiança e moções de censura e a cena dos contratos e essas merdas, mas não estou muito... Mas é por isso que eu estou cá, que eu exponho a informação e o Guilherme improvisa em cima. Sim, normalmente, como qualquer comentador que vai à televisão também. Tira merdas do cu em cima da hora. Só aqui uma nota inicial que estava a ouvir o Marcelo logo a seguir à moção de censura do PCP e parecia que estava a ouvir um comentador de café. No café. É que nem era um comentador de televisão, porque ele começa a fazer uma espécie de cronologia dos eventos. Então, no dia tal, o primeiro-ministro foi a não sei onde, eis não quando, estás a ver? Só faltava o derivado de Yamotsky. Para depois, dizer uma coisa que provavelmente vai haver eleições e são entre tal e tal. Podia ter dito aquilo numa frase. Mas parece que ele ainda deseja este espaço de comentário que não cabe a um presidente. Estava ali... Mas é um bocadinho isso. A presidência dele tem sido isso. É comentar coisas, não é? Comentar coisas e beber ginginhas em feiras de enchidos. É um bocado isso que resume a presidência. E comentar decotes. E comentar decotes. Aqui se constipa. Mas estava a dizer que... Então o que é que aconteceu? O senhor primeiro-ministro... Sim. Mas vai. Sim. Montenegro. Interrompe-me se quiseres. Só fazer aqui vou fazer de Marcelo, mas espero que de uma forma mais sucinta e direto ao assunto. Tinha uma empresa, antes de ser primeiro-ministro, que fazia tratamento de dados a outras empresas e antes de ser eleito, ou quando foi eleito, não sei, mas vendeu a sua cota à mulher. Acontece que ele é casado em comunhão de adquiridos. Logo, o que é da sua mulher é dele.
Ele é advogado, devia saber isso. Mas as empresas são também, Sim. porque a empresa é uma entidade diferente. Não, mas são. Não é? Ou seja, já há constitucionalistas e tudo dizer Falamos isso. disso, sim, Ou seja, sim. o que as pessoas, os especialistas dizem é daquelas coisas que os advogados sabem. Estás a ver? Tipo, Sim. pronto. Está a pensar, ok, mas não tem usufruto, não é? Não tira de lá dinheiro, se a empresa não é dele. Mas no caso de se ela tira de lá morresse, dinheiro, ficaria para ele o Não dinheiro. ter dinheiro, mas o dinheiro estava lá, ele disse que o dinheiro estava lá, mas o dinheiro, ou seja, ele não está a usufruir. Depois há outra questão que é as empresas, até isso nota-se porque eles subcontratam, eles não têm funcionários, não é? Especialmente desde que ele saiu, ele é que era o especialista, porque a mulher dele não é especialista, os filhos também não, no tratamento de dados, eles subcontratam pagando 11% da faturação a outra pessoa. Portanto, eles ficam com a maioria do dinheiro. O que é que isso indica? Indica que o negócio era o Montenegro, é um negócio, ele conhece estas pessoas. E repara, eu acho que não há mal nenhum nisso. Se tu tens conhecimentos e queres montar uma empresa, tu podes fazer isto. Claro. Isto não é nada de ilegal. E depois contratas alguém para o fazer, não é? Se esses gajos querem pagar mais a ti para tu contratares alguém, o problema é deles. Basicamente, é um trabalho das consultoras, não é? Fazem outsourcing, Claro, empresas de outsourcing, não é? Sim. Claro. Mas uma vez que tu... Isso foi o que aconteceu, não é? Aliás, o facto dele se ter desvinculado agora da empresa, a dizer que dava as cotas da mulher aos filhos, indica que ele então acha ou sabe que a empresa era dele, não é? Quando estava da mulher. Acho que é... um dos argumentos que ele utiliza que era... o político tem que ter vida além da política. Eu não posso concordar mais. Eu concordo imenso com isso. Eu acho que sim. Mas ele vive num regime e numa realidade em que o líder do governo deixa de ser um cidadão comum quando assume funções. É nisso que ele vive. Ou seja, tu podes querer mudar como as coisas são, como a lei funciona, podes discordar até deste entendimento de que ser servidor público não devia impedir-te de teres um rendimento, não é? Ou teres uma empresa. Mas em muitos outros países também é assim. Muitas vezes o que tu fazes é entregas a empresa, vendes a empresa. Há imensos gajos que vendem aquilo que têm. Sim. Portanto, esse é o preço a pagar. Tu queres ser primeiro-ministro, ou seja, ele não pode utilizar o argumento que os políticos têm que ter uma vida além da política, se esse não é o mundo em que ele vive. Não é? Sim, mas é diferente para primeiro-ministro, ou seja, tu tens ali muitos deputados que têm montes de coisas, não é? E eu acho que deveria ser um bocadinho igual para todos, porque eles é que estão a votar leis, não é? Por exemplo, tiveste os casos todos de malta que tem imobiliárias, ou que tem coisa, ou a cena do Robles na altura. Acho que é um bocadinho igual para todos. Não estou a ver que seja diferente, se calhar, para um primeiro-ministro do que para um ministro, não é? Que também vai fazer negócios e adjudicar merdas e não sei o quê. Sim, mas o ministro, todos eles têm, ou seja, há uma comissão de transparência, eles têm que declarar tudo antes de assumirem o cargo, tudo aquilo que têm. E uma coisa é tu seres deputado, claro que podes legislar, mas tu sobre alguma coisa, ou podes tentar legislar, mas não tens o poder que tem um primeiro-ministro de tomar políticas, não é? Por exemplo, o Sol Verde, que foi a empresa que se falou mais, que tem os casinos, é o governo que atribui a licença aos casinos, não é? Sim, exato. Sim. Agora, o que é que eu acho? Eu até acredito nisto, vamos propor isto, que é que ele não tenha beneficiado para já nada com isso, ou seja, e que ele até, como ele disse, quando fosse a questão do Sol Verde eu não ia interferir, mas na política não basta parecer, senão, ou seja, eu não me lembro o que é que o Montenegro disse quando foram encontrados os 75 mil euros no gabinete do assessor do Costa, não é? Não foi o Costa que pôs lá o dinheiro, supostamente, não é? Ele podia dizer, olha, não sabia. Mas levou à queda do governo. Sim. E o PSD quis que o governo caiu, não é? Não é um Deus para uns e um Deus para os outros. Pois, não sei. Não, com tanta coisa grave, parece-me pintelhices. Depois este jogo... E repara, eu né, pouca simpatia tenho com o PSD. Mas eu acho que se isto for razão para cair o governo... Eu acho que então vamos andar em eleições perpetuamente, porque há de haver razões iguais ou piores que estas em todos os governos. Depois. Para mim é muito mais grave as nomeações diretas de familiares, é muito mais grave, tipo,
os gajos quando saem depois vão trabalhar para as empresas para quem adjudicaram merdas, não é? Agora há uma espécie de período de nojo e não sei o quê, mas é sempre meio shady, não é? Até porque depois as empresas... É outra empresa com o mesmo nome, mas é para as mesmas pessoas. Acho isso mais grave do que isto. Claro, mas repara, eu acho que aqui o problema não são milhões, não é? 4.500 euros por mês. Não, isso é de uma avença. Da Solverde. A empresa faturou 700 mil em 3 anos, ou o que é que foi? Acho que foi isso. Ou seja, não é exorbitante, mas não é dinheiro tipo, não é meia dúzia de tostões. Mas a questão, eu acho que a questão aqui não é tanto como tu dizes. Sim, mas ao menos é dos privados, não é dos contribuintes. Este ato em si, há sempre aqui a questão do conflito de interesses, não é? Que claro, sim. Mas do ato em si, mas repara, que é como todo o processo foi gerido. Porque primeiro ele diz, não esclareceu logo, não é? Achar que não há nenhum problema. Ele achar que não há nenhum problema. Achar que não tem que dar explicações. Achar que a determinada altura já deu as explicações todas que tinha a dar. Ou seja, esta ideia de que, como ele foi ao Parlamento dizer, tenho mais que fazer. Esta ideia de que o escrutínio dos políticos, quem fazia muito isso era o Sócrates, era para os atacar. É uma perseguição, Sim, o escrutínio existe para defender a democracia e o Estado, os interesses públicos. Seja através do Parlamento, dos tribunais, seja através da imprensa. É assim, tu tens um cargo público, tu tens que levar com estas pessoas que te vão fazer perguntas. Faz parte do jogo democrático. Por isso é que eu acho que isto se complicou, porque ele não quis fazer esses esclarecimentos. Portanto, a minha cabeça é, das duas, três. Ou tu não tens nada a temer e esclareces e ficas, como diz, olha, meus amigos, vocês... Estou aqui, eu não recebi nenhum dinheiro, portanto estou de consciência limpa e eu vou continuar a governar. Aliás, no primeiro discurso dele, ele fala de todas as coisas, de como é que o país está bem, o desemprego, a inflação, o rendimento das famílias está a crescer, Portugal é um dos países com maior crescimento na zona euro, tudo isso. Se é assim, então segue em frente, não faças as duas do outro. Reconhece que esteve mal e fica, diz, olha, realmente estive mal. Não devia ter feito isto, não me beneficiei, mas foi um erro meu, peço desculpa aos portugueses, mas eu, quero que confiem em mim, eu quero que acreditem que nós vamos para a frente. Ou então, demite-se porque teve mal. Não é? Reconhece isso. Agora, fazer esta questão, que é tipo uma espécie de, como dizia o Jerónimo de Sousa, uma esgotana política. Que é isto que foi, não é? Ou seja... tu tens um mundo, não é? Que tem a Europa está a tentar repensar-se a questão do apoio à Ucrânia, do exército europeu. E o primeiro-ministro, no dia em que há a cimeira da Ucrânia, vai jogar golfe com o gajo da Solverde. Estás a ver? Não é a coisa mais grave, mas não fica bem, não é? Tens todos os líderes a fazer coisas e vamos repensar na Europa, não sei o quê. E ires ao Parlamento e fazeres esta jogada de então vamos para eleições mais cedo, não me pareceu uma cena muito responsável. Mas como é que, ou seja, ele é que decidiu ir a eleições, mas ele vai fazer uma moção de confiança. O que ele diz é, repara, há aqui uma contradição que é, eu não aceito que me façam todas as perguntas, eu já dei os esclarecimentos. Se ele faz isso, se já deu os esclarecimentos, é porque se sente bem, de consciência tranquila. Sim. Mas diz, mas a oposição, ou seja, vocês não me deixam governar. Na verdade, isso não aconteceu. Ou seja, não aconteceu nada de novo que não o deixassem governar. Poderia vir a acontecer mais tarde, no Orçamento de Estado. Então o que diz é, eu faço uma moção de confiança, que sei que vocês vão votar contra, e portanto, o ónus de cair o governo está em vocês. Então, mas a moção de censura do PCP já foi votada? Sim, foi votada. E não deu em nada. Houve abstenção. Não deu em nada, sim. Que é uma coisa que eu acho que falam tão mal da abstenção, não se deviam poder abster nas votações da Assembleia. Vão-se foder. Ou não sei assim, quem é que não. se absteve. Por acaso não sei quem é que se absteve. Mas é mais fácil aprovar uma moção de censura do que uma moção de... uma moção de confiança do que uma moção de censura. Não sei quantos é que são os votos. 2/3, acho eu, não é? Acho eu. A moção de censura é só 215 deputados, acho eu. Então é 215? Não, desculpa, 115 deputados, quero dizer. Sim. Acho eu. Sei que é mais fácil, é preciso menos deputados. Mas, agora, há aqui uma questão que é... o Montenegro diz... E achas que se ele fizer a moção de confiança não vai passar? Vão forçar elecções? Não, porque já disseram, sim. O PS já disse que não passava.
Pois. Quem é que isto beneficia? Agora, vai ele a eleições? Sim. Ou vai aparecer o Passos? Não, vai ele. Tenho quase certeza. É? O Passos... Não, é muito pouco... Pá, pode acontecer, mas é muito pouco tempo. E ele tem um partido. Ele tem o aparelho do partido. Mas eu acho que... Mas vai outra vez ser um governo minoritário, não é? Sim. Não, o que acho que pode acontecer é... se ele perder as eleições, sai, vem o Passos... imagina que há um governo minoritário... O PS ganha, há um governo minoritário do PS. Vem o Passos, o governo do PS cai mais tarde ou mais cedo, 1 ano, 2 anos, e o Passos coliga-se com o Chega. Talvez. Eu não sei se o Passos não teria quase uma maioria absoluta. Neste momento acho que secava o Chega. Acho que o Chega, em vez de ter 20, tinha 10. Acho que muita gente ia para o Passos. Talvez. Mas ele se calhar prefere jogar o long game, estás a ver? E esperar que isto corra mal ao Montenegro. Mas nunca sabe, também estas coisas... Mas eu acho que agora era a altura certa. O Costa também, em pouco tempo, tirou de lá o seguro. Sim. E depois chegou o Primeiro-Ministro. Eu acho que se aparecesse... Acho que o Passos ganhava fácil as eleições. Sim. Montenegro provavelmente vai... Pá, não sei, há tanta retórica agora que se pode usar. Mas há aqui outra questão, que é ele diz, as eleições são mal necessário. Pá, como se as eleições fossem mal. As eleições não são mal necessário. As eleições são parte do processo democrático, veres em democracia. Muitas pessoas vão dizer, vamos outra vez em eleições, que chatice. Eu percebo isso, é chato. E quando há eleições, há imensos programas e dinheiro que tu devias receber na União Europeia e decisões que vão ser adiadas. Mas, e gera até uma certa desconfiança, mas faz parte do jogo. É melhor isso, é melhor tu os votares do que tu não poderes escolher. É melhor. Sim, mas orientem-se. Claro. Isto é um trabalho de grupo da faculdade. É verdade. Levado a uma escala grande. Orientem-se, entendam-se com as divergências e governem de forma a que seja melhor para nós, as nossas vidas melhorem. Claro. Não vocês chateiam-se e fica tudo em stand-by. Claro. Nós. Porque isto é uma jogada política de todos, ou seja, todos os partidos têm aqui uma jogada de alguma forma. E o Marcelo diz assim, meus amigos, é assim, a moção de confiança vai ser reprovada, o governo vai cair. Ele não quer um governo de iniciativa presidencial. Ele podia fazer isso, ele não tem que convocar eleições. Ele podia dizer, vamos... Mas ele dizia, vocês têm que se entender agora... não vou convocar, entendam-se, porque eu não vou convocar eleições agora. Podia fazer isso. E se calhar era talvez o melhor. Mas também ter eleições não é mal. Ou seja, é melhor ter eleições do que não ter eleições. O argumento que as pessoas dizem agora, que chatice, como se fosse olha, tem que ir ali despejar o lixo. Não, é um direito que tu tens. É um direito, mas quando as eleições são usadas hoje em dia como entretenimento, tipo, interessa aos partidos que vão ganhar dinheiro e vão ganhar votos e vão aparecer e vão capitalizar as imagens dos políticos. Interessa a todos menos a nós. A nós, o exercício da democracia, sim, senhor, é muito bonito. Está bem, então, mas a gente está farto de votar para as merdas ficarem melhores, que é para isso que a democracia serve. E vocês chegam lá e cai um por isto, cai outro por aquilo. Pá, foda-se. Então serve para quê? Tu tens um gajo eleito democraticamente que vai abaixo porque não sei o quê. Este outro também não sei o que mais. Claro, dá a noção que dá para minar tudo e que tu podes, se escrutinares o que te apetecer, vais sempre encontrar alguma coisa. E depois é empolado pelas coisas, depois pelas redes sociais, depois pelos mídias, depois uns atacam, os outros atacam. Porque o que me mete nojo é, ok, isto até é grave, mas não há um partido que diga assim, olha, sim senhor, isto é grave e não devia nunca acontecer, mas o melhor para o país não é ir a eleições outra vez. Por muito que eu não goste do PSD e dele e quem está lá, eu acho que o melhor neste momento para o país é alguma estabilidade e está lá. E quando tu não tens um partido, um político que faz isso, tu percebes que é tudo um jogo para eles. Não, no topo das prioridades está zero, tipo, o bem-estar do povo português e melhoria das condições de vida para toda a gente. Isso está cá em baixo. À frente disso está tudo. Como é que nós temos mais deputados, como é que nós temos mais dinheiro, como é que nós temos mais políticos no poder, como é que nós vamos ganhar, se nos vamos coligar ou não. Isso são as prioridades de todos os partidos e de todos os políticos neste momento. Não é o bem-estar. Eu não sei se serão de todos e de todos os políticos. Da máquina, pelo menos. Pode não ser deles individualmente, mas a partir do momento estão lá metidos. Por exemplo, no PS e no PSD, são controlados pelo aparelho do partido. Aquilo que nós falámos do Casso Tifruti, do gajo da Conselhia, do gajo da Distrital, que depois é nomeado para o governo, ou seja,
todos os gajos do aparelho do partido, há montes de gajos do aparelho do partido do PSD estão no governo, não é? Portanto, há aqui uma espécie de microcosmos de poder em que não há gajos. Pá, se calhar eu estou a ser injusto, mas ou estou a ser nostálgico, como foram políticos, se calhar nos anos 70 e 80, mal ou bem, que eram capazes, se calhar, de ir até contra o próprio partido e os interesses do partido em função dos interesses do país. E acho que o PSD e o PS sofrem disso. E o que só reforça depois a narrativa do gajo do café e não só do gajo do café, das pessoas que estão descontentes com o sistema, e ajuda aos pseudo-partidos antissistema. Porque, na verdade, no outro dia alguém dizia isso, pá, eu achei imensa piada, um comentador que dizia isto. Pá, o Ventura é um patego. É um pato bravo que diz que é contra o sistema, mas ele quer ser do sistema. Ele está doido para ser do sistema. E como ainda não foi aceito pelo sistema, mesmo com 50 deputados, isso é que o deixa mais raivoso. Porque ele, no fundo, quer querer... Pode não ser esse sistema, mas é outro sistema, é o sistema dele. E eu acho que este tipo de coisas alimenta esse tipo de discurso. Mas há aqui uma contradição só. Eu percebo isso, mas há uma contradição que eu queria só aqui sublinhar, que é: se tu vais a um hospital e não gostas da forma como o médico tratou, achas que ele não tratou, tu não mandas abaixo o hospital. E não tens necessariamente que ir a um curandeiro. Não é? Não tens que ir a um curandeiro. Ou seja, o facto de os princípios que tu achas que são essenciais para a democracia, de alguma forma, estarem a ser executados de forma insuficiente ou falível, não faz com que tu passes a ter outros princípios ou maus princípios. E eu acho que é isso que acontece quando esses votos, chamares de protesto, passam para partidos como o Chega. É que tu, porque o hospital não está a funcionar como tu queres e aquele médico não é o bom médico, tu vais ao curandeiro. Pá, sim, percebo. Mas percebo perfeitamente. Percebo perfeitamente que as pessoas tenham essa raiva. Mas... E que vão para esse lado. Pá, consigo perceber. Mas a raiva não pode mudar os teus princípios. Há coisas que são inalteráveis. Mas para as pessoas, voto em branco. Primeiro, essas pessoas, há pessoas que não têm princípios, né? Não têm os mesmos princípios, não temos todos os mesmos princípios. Sim. E eu acho que o voto da revolta, pá, tu tens visto isso por todo o lado, dos Estados Unidos à Europa, tu tens visto isso. E não faz com que esteja certo. E das uma coisa má repetida muitas vezes, claro, não a torna mas das duas certo. uma, ou as pessoas estão piores e são piores pessoas e são mais movidas pelo ódio, ou as pessoas estão mais desiludidas e mais enganadas e mais revoltadas. E eu acho que é mais o segundo. E acho que não se foca na cura desse mal. Como é que as pessoas ficam menos revoltadas e mais empáticas? Faz o oposto, que é revoltá-las ainda mais e crispar-se tudo ainda mais. E para quem está lá em cima, é ótimo. Eu estou curioso para ver se o Chega, depois de todos os casos que teve, se baixa, cresce ou se mantém. Eu acho que eles se mantêm. Se for o Montenegro, acho que sim, deve manter. Mas se vier o Passos, lá está. Acho que... Então não achas que há a possibilidade de eles aumentarem? Pá, acho difícil. Porque neste momento eles já vão roubar votos ao PSD, não é? Acho difícil. E a abstenção, não é? Sim. Não sei se haverá tantas pessoas a votar como houve nas outras eleições. Sim, eu acho que não. Acho que a abstenção vai ser maior, parece-me. Depende, não é? Durante a campanha pode acontecer 1000 merdas que mudem tudo. Mas não sei se o Chega tem muito mais espaço para crescer. Pá, depende do Montenegro. Mas se o Montenegro... Acho que se vai falar muito de imigração nas eleições. E vai-se falar imenso do caso do Montenegro. Ou seja, vai ser vai ser uma campanha que se vai falar muito das personalidades. Não é? Vai-se buscar o caso os casos do Chega vão ser falados, os casos do Montenegro, o caso do Pedro Nuno Santos da TAP. Vai-se falar imenso disso. E provavelmente acho que vão aparecer mais casos, provavelmente. Claro. E pá, casos essenciais como... imagina o futuro a 30 anos, tipo coisas como os PRPs, as grandes obras infraestruturais, a questão da educação, da imigração da nossa para fora, como é que tu podes ter cá mais pessoas, tudo isso, pá, acho que imensas coisas vão ser esquecidas dessas, infelizmente. Mas deixa-me falar só, saíram os dados dos últimos 15 anos do Pordata. O Pordata é uma espécie de instituto de estatística da Fundação Manuel dos Santos, que é uma fundação que faz um trabalho incrível sobre os portugueses e Portugal. Sim. E é engraçado por causa das questões da percepção.
algumas questões da percepção. E olha lá, nos últimos 15 anos, portanto, comparação entre 2010 e 2025, o abandono escolar passou de 28% para 8%. O salário mínimo passou de 475 para 870. Sim, mas também as coisas também custam o dobro. Tá bem. Não sei se custam o dobro. Mas as rendas mais sim, duplicaram desde 2010, não é? Nascimentos diminuíram. Nascimentos de pais não casados também. Eram 41%, agora são 60%. Mas também não interessa nada para o desenvolvimento do país, se as pessoas são casadas ou não. Há mais centenários, pessoas com 100 anos. Antes havia 1.612, agora há 3.149. Filhos das também putas a mamarem da segurança social. Também há mais idosos por cada 100 jovens. Havia 124, agora há 188. Agora, outros indicadores positivos. Há mais população com ensino superior. Havia 14%, agora há 27%. Não sei se é positivo. Há mais um... Não sei se é positivo, que a gente precisa de eletricistas e canalizadores. Está bem, mas tu vais ver os países não mais desenvolvidos. De malta sociologia. Sim, vais ver os países mais desenvolvidos e normalmente as taxas de ensino superior são elevadas. Sabes que uma coisa que eu vi, à parte, se fizeres o índice de países mais desenvolvidos, são os que têm mais cremações do que enterros. Estive a ver essa. Bastante interessante isso. Porque são estão fedidos, depois quando vier são mais laicos, não é? Quando vier o Deus dos mortos egípcio e dizer então onde é que está o teu corpo para eu te poder ressuscitar, onde é que está a múmia, foderam-se. Há quase o dobro de alunos de doutoramento, 25.000 havia perto. Pois, não querem trabalhar, querem estar a estudar até aos 40. Percebes? A mamar subsídiozinhos, apoios, bolsas do Estado para tirar doutoramentos de merda, em vez de trabalharem. Há mais utilizadores de internet, havia 51%, agora 89%. Outra merda, também muita gente não devia ter internet. Eu acho que esses positivos podem ser todos negativos. Pedidos nacionais de patente, imagino que isto seja de invenções. Em 2010 havia 81, agora houve 329. O que é que piorou? População a viver em alojamentos com mais condições. Passou de 22% para 29%. No entanto, há menos pessoas com atraso em rendas e créditos e outras despesas ligadas à habitação. A pobreza, uma coisa que não mudou assim tanto e devia ter mudado, que é a pobreza após as transferências sociais, era 18% e passou para 17%. Continua, quase um quinto da população é pobre, mesmo depois das transferências sociais. Eu acho que é mais neste momento, porque lá está o ordenado médio ou mediano, já não sei, é abaixo dos 1.000 euros limpos. E tu estás agora com um ordenado mínimo de 800 e tal. A maioria das... já não sei quanto é que era um exagero. 50%, acho eu, das pessoas ganham menos de... Só 90.000 pessoas ganham mais de 5.000 euros por mês. Ou 7.000. E 50% ganham menos de 1.000 limpos. E a não ser que tu vivas um casal numa zona, tipo num subúrbio, os dois com o ordenado mínimo, não são pobres, não é? Mas não sei se não será mais. Não é aquela pobreza extrema, isso acho que cada vez tens menos, não é? Ninguém morre à fome em Portugal, não? Mas em 2010 30% das pessoas não conseguiam manter a casa aquecida, agora é 21%, menos pessoas. O consumo de fontes de energia renováveis passou de 24 para 35 e a reciclagem de resíduos urbanos de 19 para 31. O PIB per capita passou de 17.000 para 25.000. Não é mau. Pronto, o que eu quero dizer é que nem tudo é mau. Também há indicadores bons, ou seja, há claramente desafios, tu falaste, relacionados com a educação, com a habitação, a saúde, claramente, mas às vezes há uma tendência para um discurso completamente catastrofista e... Sim, não, eu acho que as coisas no geral estão melhores. Acho que... Mas se comparares, se fores mais... Sim, exatamente, há essa sensação que podiam estar muito melhores, mas eu acho que há mesmo problemas, e claro que nós individualizamos muitas vezes Lisboa e Porto, não é? Nos grandes centros. Claro. Mas tu queres ser professor, que devia ser das profissões mais respeitadas, porque é mais importante. E bem pagas, sim. Estás a ver? Não, pronto, não é professor de educação física, né? Mas pronto.
Tipo primário. Sim, ao trabalho de oficinais. Sim. Devia ser Trabalho de das oficinais por profissões- acaso para depois poderes tu Sim, fazer não. umas coisas em casa. E tu estudares para ser professor e não conseguires arrendar uma casa, nem um quarto, muitas vezes, tu és colocado em Lisboa e vais pagar 300 ou 400 euros por um quarto, e quando ganhas o quê? Um professor de início de carreira, pouco mais do que o ordenado mínimo, não sei se chega aos 1000 euros limpos. É ofensivo. Mesmo o médico tira o curso, teve a estudar não sei quantos anos, vai ganhar como primeiro salário 1300 limpos para aí. Mesmo assim, se tu quiseres morar num T1 em Lisboa, tu vais gastar 800 euros. E és O médico. médico só ganha 1300 quando começa a trabalhar. Limpos para aí. Acho que o tabela é 1600 brutos, tenho ideia. Muito pouco. E és médico e não consegues ter uma vida tipo... Claro, consegues tranquilo, mas cá tens que pensar, ok, tenho que ir um bocadinho mais para longe do hospital, do centro, e se fores morar sozinho, vai metade do ordenado, vai para a renda fácil, mais compras, mais Mas é que comida, cá está, mais nós isto. não estamos- Tu és médico e estás a contar trocos. Eu não sei, estava a ouvir, não é, todos os indicadores, a inflação baixou, o desemprego, isto, aquilo, e eu sei que, claro que sei que Portugal tem esses desafios, mas eu e tu não podemos estar de alguma forma inquinados pela vida nas grandes cidades. É o que eu estou a dizer, tá? Nós... E que se calhar tu, Claro. que vives numa cidade menor e que se calhar tens há portugueses que estão satisfeitos com a sua vida, claro que querem sempre melhor, mas que estou a pensar, estou a tirar bolas para o comecei pinhal. por dizer isso, acho que estamos a individualizar, porque o problema das rendas não é assim tão grande noutros sítios mais pequenos, não é? E obviamente que tu, se és médico em Leiria, vais ter uma vida muito mais confortável do que se fores médico em Lisboa. E mesmo assim em Leiria já deve estar também bastante alto. E claro que sim, e eu acho que passa por aí, porque vai passar por redistribuir as pessoas um bocadinho e criar mais serviços e mais trabalho e mais indústria fora das grandes cidades. Acho que passa por aí. Acho que a forma de tu baixares as rendas em Lisboa é tornares os acessos bacanas para a malta. Se tu vives em Santarém e tivesse um metro lá, ou comboio, que demorasse 20 ou 30 minutos para Lisboa, de repente é melhor, é uma solução mais eficaz para as pessoas se redistribuírem, vais aumentar ali depois também, descentralizar as coisas. Acho que passa um bocado por aí, porque a verdade é que Lisboa não pode crescer para muito sítio, não é? Ontem estava a ouvir uma coisa sobre um novo comboio super rápido japonês, que são provavelmente os gajos que fazem melhor isso, que está a ser desenhado pela primeira vez fora do Japão por uma empresa londrina, e acho que o comboio dá 350 km por hora. Imagina um gajo que vive, se tivesse um comboio desses para Santarém ou para Coimbra, Até para Coimbra. imagino que Santarém demoras menos de meia hora. Sim, Santarém hoje acho que demoras 40 minutos no Alfa. Então imagina, estavas cá em 10 minutos, se calhar, ou uma coisa do género. Sim. É fazer as contas, como dizia o outro. Há uns que dão 500 a hora. Nós, sim, há uns que dão 500. Então pronto. Nós nem sequer isso temos, nem conseguimos fazer. Num país tão pequeno, que podia ter uma rodovia, caminhos de ferro, caminhos de ferro, whatever. Que era fácil comparado com outros países, e nem sequer temos isso. É uma cena... Sim, é que podias tornar o país tudo muito mais próximo, ligado e era melhor em todos os sentidos. Vivemos todos uns em cima dos outros, sem necessidade nenhuma. E eu não sei quanto é que custaria, né, fazer uma rede dessas, mas acredito que o que a gente meteu no BES, no novo banco, desse para construir alguma parte da linha ferroviária. 2004. E no Euro 2004. E pronto. E eu acho que passa para isso. Só que lá está. Isso são soluções a muito longo prazo. Claro. E quem está lá está-se a cagar como é que isto está daqui a 20 anos. Está a pensar Eles querem saber como é que eleições está a de passar maio. nas próximas eleições. Sabe que não pode ficar mais de 2 mandatos no poder. Estão-se a cagar. Bem, então, sugestões. Eu sugiro, esta semana só sugiro o meu livro, Filho do Pai, está à venda, todas as livrarias, podem comprar online. Também sugiro o espetáculo do Guilherme. É isso, eu sugiro. Ainda não vi, mas gosto muito. Sugiro o meu espetáculo e sugiro o teu livro. E pronto. Está feito. Para a semana que vamos fazer também com o nosso convidado, o Valete, em aberto, cá estaremos. Quem quiser finalmente ser patrono, ou já foi e deixou de ser, o que é que tem que fazer, Guilherme?
É ir a patreon.com/sem barbas na língua. Pode fazer. Se fizer já, olha, até pode deixar lá umas perguntas ou sugestões de temas para falarmos com o Valete. Já está lá o post para isso. Já muita gente sugeriu. Gostei de uma pergunta que é assim: não mantém contacto com a Vanessa. Gostei muito dessa pergunta. Sim. E é isso. E vamos ver se finalmente é desta. É desta, vai ser desta. Então vá, um abraço, até já. Um abraço.